A grande tribulação é um período de terrível sofrimento mencionado na Bíblia. Esse período ocorrerá nos momentos finais da história. Praticamente todos os cristãos concordam que haverá a grande tribulação, embora discordem sobre sua cronologia e finalidade. Na atualidade, apenas alguns poucos cristãos entendem que não haverá uma grande tribulação final. Normalmente eles adotam uma interpretação mais preterista dos textos bíblicos que falam sobre a grande tribulação. Esses cristãos são mais comuns dentro de uma posição escatológica chamada pós-milenismo. Muitas passagens bíblicas falam de uma grande tribulação futura. Entre elas, a mais conhecida é aquela em que Jesus falou sobre a grande tribulação em seu sermão profético. O apóstolo Paulo também se referiu ao período da grande tribulação. O livro do Apocalipse em diversas passagens fala sobre ela numa passagem muito difícil. Muitos estudiosos também concordam que o profeta Daniel profetizou sobre a grande tribulação. Quando ocorrerá a grande tribulação? A Bíblia não estabelece uma data sobre quando a grande tribulação acontecerá. Ela apenas nos informa que será nos momentos finais da presente era. Também é dito que a grande tribulação é antecedida pelo princípio de dores, um período que abrange desde o primeiro século até os dias em que culminam nos dias finais de tribulação. Mas realmente há muita discussão sobre essa questão cronológica. Por causa da dificuldade de interpretação dos textos bíblicos sobre os acontecimentos do fim dos tempos, os cristãos têm assumido diferentes posicionamentos. Basicamente existem 3 interpretações sobre a cronologia da grande tribulação. Há aqueles cristãos que defendem que a grande tribulação começará após o arrebatamento da igreja. Eles dividem a volta de Cristo em 2 etapas. A primeira será num arrebatamento secreto para buscar a igreja, e a segunda será visível e em glória para livrar Israel e os convertidos da grande tribulação. Esse período durará 7 anos. Segundo essa interpretação, a igreja não passará pela grande tribulação. Essa interpretação é chamada de pré-tribulacionismo, e é a interpretação mais recente dentro do cristianismo. Ela começou a ser ensinada de forma oficial somente após o século XIX. Hoje ela representa o pensamento da maioria dos cristãos. Há também aqueles que entendem que a grande tribulação acontecerá antes da vinda de Cristo, com a igreja ainda na terra. Essa interpretação é chamada de pós-tribulacionismo. Ela é a interpretação mais tradicional dentro do cristianismo histórico. Antes do século XIX, a maioria esmagadora dos cristãos era pós-tribulacionista. Na atualidade, essa posição voltou a crescer. Por fim, há também os cristãos que entendem que a grande tribulação começará antes da vinda de Cristo, mas que o arrebatamento acontecerá no meio dela. Essa interpretação é chamada de mid-tribulacionismo. Ela representa a minoria entre os cristãos. Como será a grande tribulação? Jesus avisou que a grande tribulação será um período de sofrimento tão grande como nunca foi visto desde o começo do mundo. Ele ainda disse que se esses dias atribulados não fossem abreviados, ninguém escaparia. Mas também afirmou que por causa dos escolhidos, os dias de grande tribulação serão abreviados. Daí podemos entender que a grande tribulação será muito intensa, mas também relativamente curta. O apóstolo Paulo também escreveu que a grande tribulação será um período de grande apostasia. O mesmo disse o apóstolo Pedro. Ele afirmou que os dias que antecederão a segunda vinda de Cristo serão marcados por pessoas descrentes que zombam da palavra de Deus. Esse tipo de comportamento sempre existiu, mas se intensificará no período final. Algo característico na grande tribulação será o aparecimento do anticristo escatológico. Muitos anticristos já surgiram ao longo da história. No primeiro século, os cristãos reconheceram o Império Romano como um sistema anticristo. Esse império era violento e opressor, e liderado por imperadores que se intitulavam deuses, dominus e deus. Mas na grande tribulação haverá um sistema ainda pior. Esse sistema maligno será conduzido pelo anticristo final, o pior de todos eles. Ele é chamado de homem do pecado, filho da perdição, e abominável da desolação. Entenda quem será o anticristo. Também vale saber que alguns dos textos que falam sobre a grande tribulação registram o que chamamos de profecias de dupla referência. Isso significa que eles descrevem profecias que encontram seu cumprimento pleno em diferentes ocasiões. Por exemplo, Jesus em seu sermão falou sobre a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Mas ao mesmo ele também falou da grande tribulação.
Isso significa que a destruição de Jerusalém tipificou a grande tribulação. A natureza da grande tribulação. Vimos que os cristãos assumem diferentes interpretações sobre a cronologia da grande tribulação. Por conta disto, naturalmente eles também possuem diferentes opiniões sobre sua natureza. Aqueles que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, entendem que ela será o período em que Deus castigará o mundo ímpio. Para eles, a grande tribulação será o derramamento da ira de Deus sobre o mundo impenitente. Nesse período também haverá um tratamento direto de Deus para com Israel. Já os que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, entendem que ela será o período em que o mundo ímpio, liderado por Satanás, perseguirá ferozmente a igreja. A igreja tem sofrido perseguições em toda a sua história, porém no período final que antecede a volta de Cristo, tais perseguições se intensificarão. É nesse cenário que Cristo voltará, em glória e poder, para abreviar os dias difíceis e livrar o seu povo. Quem defende essa interpretação acredita que Deus castiga o mundo derramando a sua ira sobre os incrédulos, sobretudo em resposta às orações da igreja. Mas também afirma que a ira de Deus será completamente consumada no dia do juízo que ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Saiba o que é o juízo final. Independentemente da posição adotada, o mais importante é entender que Deus cuida de seu povo. Algumas pessoas ficam apavoradas com a possibilidade de a igreja passar pela grande tribulação. Mas se ela tiver que passar, devemos ficar confortados na verdade que Deus aguardará, e ela suportará até o fim. Todo sistema perseguidor maligno um dia cairá diante da majestosa vinda de Cristo, e a igreja se levantará gloriosa para encontrar com seu noivo.